É filho de um dos narcotraficantes mais poderosos de todos os tempos. Após a morte do pai, em 93, Juan Pablo Escobar teve de mudar de identidade e fugir da Colômbia. Recusou ser uma nova versão de Pablo Escobar e preferiu passar uma mensagem de paz em todo o mundo. Durante uma visita à cidade francesa de Lyon, o filho do fundador do cartel de Medellín faz um retrato íntimo do pai na Euronews. Juan Pablo Escobar, bienvenido a Euronews. Muchas gracias, un placer. Durante muitos anos decidiu guardar silêncio sobre Pablo Escobar. Nos últimos anos escreveu 2 livros e participou num documentário sobre o seu pai. Por que esta necessidade de falar agora sobre o assunto? Acredito que tenho esse direito, sendo eu seu filho, familiar e tendo acesso a tanta informação e evidências sobre a vida dele no passado. Parece-me que a figura de Pablo Escobar tem sido utilizada para contar histórias que não são verdadeiras. E cabe-me a mim assumir, enquanto filho, este papel de dizer a verdade sobre Pablo Escobar. Não é uma verdade que me beneficia, pelo contrário. É uma verdade que faz do meu pai uma figura ainda pior do que é mostrado nos programas de televisão ou nos filmes. Muitas pessoas consideravam-no um Robin Hood e outras um traficante sem escrúpulos. Quem era ele realmente? Quem era em realidade? O Robin Hood vem da imprensa. Foi a imprensa que apelidou meu pai de Robin Hood. Ele ocupou um espaço que não estava a ser preenchido pelo Estado. Construiu casas, hospitais, escolas e centros desportivos que o Estado nunca construiu e ganhou a simpatia das classes sociais mais abandonadas pelo Estado. Também lhe garantiu a impunidade e a proteção durante muitos anos. E a vida do meu pai está repleta de contrastes, paradoxos, contradições. Construiu infraestruturas para que os jovens não consumissem drogas, mas financiava-as com o dinheiro da droga. O seu primeiro livro é dedicado ao seu pai por lhe ter mostrado qual o caminho que não se deve seguir. Quais as memórias que tem desse caminho? A pior violência que se pode imaginar. Nem Quentin Tarantino imaginou tanta violência como a que existe nesta família e no país que sofreu a violência que o meu pai provocou. E enquanto filho? Enquanto filho, guardo as melhores recordações dele como pai e as piores em termos de violência. A única coisa que todos os que escrevem sobre Pablo Escobar concordam é precisamente o amor incondicional pela sua família. Censura-o sobre o quê? Cara a cara, disse-lhe 1000 vezes que não gostava das bombas que colocava, dos sequestros e das mortes de pessoas, porque sabia que a violência que ele provocava seria voltar contra nós. 3 anos após a publicação do seu primeiro livro, o que mudou? Qual é a percepção da figura do seu pai agora? É evidente o desequilíbrio que existe entre a realidade da sua história e a realidade ficcionada que se quer vender sobre a vida do meu pai. O sucesso desta versão vem de um único ingrediente, o da glorificação. Sei que iria vender milhares ou milhões de cópias se me dedicasse a fazer uma ode ao meu pai. Seria mau assumir uma posição contra o facto de contarem histórias sobre o meu pai, porque eu também sou um contador de histórias. Creio que a diferença entre a minha forma de contar e a dos outros se resume a uma carta que recebi na apresentação do meu segundo livro na Argentina. Um menino de 13 anos entregou-me um envelope fechado e disse, desde os 8 anos que sabia quem era o seu pai, porque a minha avó me contou a história, e depois interessei-me pelos filmes e pelas séries, e sempre quis ser um Pablo Escobar, até ler o seu livro. Agora quero ser jornalista. O que diria aos jovens que idealizaram a figura do seu pai e que querem ser como Pablo Escobar? Bem, convido-os a tomarem conhecimento da verdadeira história de Pablo Escobar. Não é a versão gloriosa e glorificada que se vê nas séries de TV sobre Pablo Escobar.
Para que ter uma mansão se não temos lá ninguém à nossa espera? Eu tinha o meu pai por perto, estava escondido com ele e estávamos rodeados de milhões de dólares e estávamos famintos. É suposto o dinheiro acabar com a fome. A nós trouxe-nos a fome, a morte, a violência e o desaparecimento de entes queridos. Muita violência que nunca terminou. Não aconselharia ninguém a entrar neste mundo porque não conheço traficantes de droga reformados. Mais de 20 anos após a morte de Pablo Escobar, a produção e o consumo de drogas estão a aumentar. O que está a falhar na luta contra a droga? A luta contra a droga está perdida há décadas. Está perdida porque, claramente, o jogo sujo da proibição é a melhor propaganda para incitar ao consumo de drogas ilícitas. Proibir é um grande negócio. Os mais beneficiados por este proibicionismo são as potências, são os norte-americanos. Por que é que nos mantêm entretidos com pequenos escândalos em todo o mundo, mas não nos contam o que eu revelo no meu novo livro sobre as ligações do meu pai com a CIA e com a DEA, sobre o tráfico de droga? Acredita que o tráfico de droga e o cultivo de coca ameaçam os processos de paz na Colômbia? Enquanto houver uma proibição no meu país, haverá guerra. E em qualquer outro país. É o combustível número 1 da violência. Creio que está na altura do mundo começar a considerar a possibilidade de declarar a paz relativamente às drogas. O assunto não se resolve com metralhadoras, porque os que possuem as maiores metralhadoras são os narcotraficantes. Seria principalmente através da educação? A educação é a arma mais poderosa para enfrentar o problema da droga. Eu era uma das crianças mais expostas à droga na Colômbia, ao uso de drogas e ao abuso de substâncias na década de 80. O meu pai educou-me tão bem sobre o assunto que nunca ousei experimentar marijuana até aos 28 anos. Durante anos nunca quis ser pai porque achava que era egoísta. Pretende contar a verdade ao seu filho ou ocultar-lhe a história do avô? Desde os 2 anos que lhe digo quem é Pablo Escobar. Obviamente não vou começar por lhe dizer o que significa a proibição ou o tráfico de droga. Ele sabe que o seu avô era Pablo Escobar. O compromisso é educá-lo com respeito e amor pela figura do avô, porque sei que isso seria o que o meu pai lhe daria se estivesse vivo. Amor e respeito. Que seria exclusivamente o que meu pai lhe daria se estivesse com vida. Amor e respeito. E, claro, vai ter conhecimento a 100% de todos os crimes cometidos pelo avô para que tenha todos os elementos e para que tenha a possibilidade de escolha entre ser Pablo Escobar ou seguir um caminho diferente. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Al contrario, gracias a ti.